Então vamos lá. A primeira delas é o retângulo. Então aqui em cima, olha só, eu tenho a ferramenta de retângulo, eu posso dar um clique nela ou simplesmente digitar no teclado, apertar a tecla R. Quando eu faço isso, o meu cursor do mouse, ó, a setinha, ela já vira um retângulo, a ferramenta de retângulo. Se você apertar barra de espaço, olha só, aquilo que era um comando habilitado se torna a seta novamente, ok? Muitos podem falar, Maiane, o meu teclado não está aparecendo os atalhos quando eu utilizo um atalho. Você falou R para o cursor do mouse virar um retângulo e não está aparecendo. Para resolver esse problema é muito tranquilo. Você vai fazer o seguinte: acessar o botão chamado Janela, Preferências, vai abrir essa caixinha chamada Preferências do SketchUp, vai procurar o botãozinho chamado Atalho e vai escrever aqui o nome da ferramenta que você quer que ela tenha um atalho. Então, por exemplo, selecionar. Selecionar é essa setinha. Selecionar. Selecionar, ok? Selecionar é essa aqui, ó, ferramenta selecionar. O atalho que está habilitado para ela é a barra de espaço, que ele chama espaçar. Se eu quisesse adicionar atalho, eu iria escrever aqui qualquer letra que não esteja ainda sendo utilizada, apertaria o Enter e ele já iria atribuir o meu atalho. Vou dar um outro exemplo. Retângulo. Aqui, ó, desenho, forma, retângulo. O retângulo já está com o Rzinho atribuído. Se não tivesse, você iria digitar aqui o R, pedir para adicionar e ele já iria atribuir. Depois não esquece de dar o OK para confirmar, certo? Então eu vou fazer o seguinte, à medida que eu for ensinando como é que nós vamos desenvolver esse projeto, eu vou sempre te falando, se existir, claro, um atalho para aquele comando, qual é o atalho. R virou lá o cursor do mouse um retângulo e eu vou apertar, ó, com o botão esquerdo do mouse, eu vou dar um clique e vou arrastar para cima, certo? Eu vou arrastar para cima. E quando eu arrasto para cima, o SketchUp ele conversa comigo e ele me pergunta o seguinte: quais são as dimensões do seu projeto? E aqui do ladinho, ó, dimensões, é interessante você se atentar para isso. Eu tenho dois valores. Ali eu tenho o 674 e o 0,00. O que quer dizer esses valores? Esses valores querem dizer qual é o comprimento e qual é a altura ou a largura daquele espaço que você está construindo. Então, eu dou uma dica para você sempre fazer as duas dimensões bem diferentes, no sentido de deixar a largura ou comprimento um mais curto em relação ao outro, para que você consiga aqui, ó, diferenciar quem é o quê. Como assim? Eu estou vendo ali, ó, que, por exemplo, o comprimento está bem grande. Ali no cursor, ele está me mostrando aqui nas dimensões, que está 3,44. Então, eu sei que esse 3,44, na verdade, vai ser quem? O meu aqui, ó, 274. E o meu 57, aqui embaixo, você tá vendo, ó, 53 agora, vai ser o meu 1,42. Então, eu vou colocar esses dois valores. 2,74, ponto e vírgula, para você separar uma medida da outra. 1,42. Lembrando que o SketchUp trabalha com vírgula e ponto e vírgula. Não apenas ponto, ok? E aí você vai dar um Enter e a medida já foi inserida. Você deve estar estranhando a minha visualização. E aqui eu já aproveito para te mostrar que dentro do SketchUp nós temos 3 tipos de visualização da nossa câmera. Aqui eu provavelmente estou em uma câmera de projeção paralela, que faz com que o desenho fique assim mais retinho, com as suas linhas mais duras e não perspectivado. Então você vem aqui em câmera, por exemplo, e você pode escolher uma dessas 3 opções.
projeção paralela, perspectiva ou perspectiva de 2 pontos. Essa perspectiva de 2 pontos nós vamos conversar quando nós estivermos montando as cenas, mas agora nós iremos trabalhar em perspectiva. Ok, agora barra de espaço para sair do comando, tendo em vista que eu já fiz a minha criação do retângulo, certo? E agora nós vamos dar a profundidade da nossa parede, porque sim, não esqueça, essa medida aqui são as medidas internas do projeto, ok? E aqui eu vou confirmar qual é a dimensão da minha parede, 15 centímetros. Ok, eu vou pedir a você que aperte com o cursor do mouse, botão esquerdo, em cima da face do piso. Depois de ter feito isso, você vai pegar uma ferramenta que nós chamamos de equidistância. Essa ferramenta aqui, cadê? Equidistância. O atalho dela, F. Quando você aperta no atalho, o cursor do mouse ele já vira automaticamente aquilo que você quer, certo? E aí você vai passear o cursor do mouse pelas extremidades do desenho que você acabou de fazer. E olha só, você vai dar um clique nessa extremidade em qualquer ponto e vai arrastar para fora e vai digitar 0,15. Enter, que é exatamente os 15 centímetros de parede que nós precisamos. Ok? Agora, você vai fazer o seguinte. Nós iremos entender uma questão dentro do SketchUp. O SketchUp trabalha com 2 vistas, ou seja, é como se fosse ali mesmo uma casquinha. Quando eu falo uma casquinha, ó, aqui eu tenho uma face cinza e embaixo eu tenho uma face branca. Olha só que coisa, ele tem uma face branca e uma face cinza. E aí, eu vou te convidar a fazer o seguinte. Você vai acessar aqui o botão chamado Estilos. E em Estilos, você vai procurar aqui o botãozinho chamado Editar. Estilos. Nós estamos aqui no nosso estilo padrão, ok? E aí você vai procurar o botãozinho Editar. Nós temos 2 cores. Nós temos a cor branca. Lembrando que tudo no seu projeto precisa estar voltado para a face branca, porque quando você vai aplicar os materiais, se por um acaso você aplicar na face cinza, possa ser que esse material ele não funcione, ele não consiga aparecer na sua renderização, quando você for gerar uma imagem realista. Então eu vou aconselhar você a vir aqui nessa edição, ok? E aqui nós temos, ó, esse primeiro botãozinho, que é configurações de arestas. É extremamente importante que você desmarque essa opção de perfis. Porque o que são esses perfis? É quando as linhas elas ficam marcadas, elas ficam mais nítidas. E isso faz com que o seu projeto, a movimentação do seu projeto fique mais pesada. E essa é uma das sacadas para com que o seu projeto do SketchUp fique mais leve para você projetar, para você utilizar. Você vem aqui no Estilos e desmarca a opção Perfis. Tá vendo como fez uma diferença ali na linha da extremidade? Pronto. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que nós vamos aqui na opçãozinha de faces, configuração de faces, e onde tiver cor da frente branco, nós vamos continuar com branco. Cor do verso, esse azulado ou cinza, nós vamos colocar ele um pouco mais escuro. Então, eu vou descer isso aqui para que ele fique ali quase que próximo do preto, certo? Ok? E olha só, agora eu consigo de maneira nítida diferenciar qual é a face que eu quero trabalhar da face que eu não quero trabalhar. E como é que eu vou fazer para rotacionar, virar, fazer com que a face branca fique para cima, que é aquilo que eu quero trabalhar? Você vai apertar com o botão esquerdo do mouse em cima da face. Quando ela estiver assim sombreada, cheia de pontinhos, você sabe que ela está selecionada. Você vai apertar com o botão direito do mouse e vai vir no botãozinho chamado Inverter Faces. Pronto.
Face agora ela está o quê? Invertida. A mesma coisa você vai fazer com a espessura da parede. Botão direito, inverter face. Pronto. Feito isso, agora nós vamos partir para uma próxima etapa, que é a criação de volumes. O primeiro volume que nós vamos criar são as nossas paredes. Você vai pegar a ferramenta de empurrar e puxar, que está situada aqui, ou então no atalho P, de empurrar e puxar, vai aproximar o cursor do mouse, ó, da extremidade das suas paredes, ou melhor, da região que estiver a sua parede, vai ficar sombreado, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar para cima. Você não está apertando em nada, você está apenas arrastando o cursor do seu mouse. E quando você estiver arrastando, ele vai pedir para você aqui embaixo qual é a distância que você quer, ou seja, qual é a altura do pé direito do seu projeto. Nós vamos ter aqui um pé direito de 2 metros e 63 centímetros. Depois de digitar a medida, você vai apertar Enter para confirmar. Pronto, nós conseguimos dar ali o volume para nossa parede, ok? Barra de espaço para você sair do comando. E agora eu quero lhe ensinar uma outra coisa. Você vai pegar essa face aqui de baixo, ó, nós vamos deletar ela. Não fique assustado, tá? Eu vou já explicar por que nós deletamos ela. E agora eu quero te contar uma informação a respeito de seleção dentro do SketchUp. Vamos lá, entender algumas coisas. O SketchUp trabalha com faces e linhas. Então tá o quê? Se eu clicar nessa face e deletar, você consegue observar que, ó, ficou ali meio oco, ficou uma caixinha ali dentro. Vou dar um Ctrl Z. A mesma coisa aqui em cima. Se eu deletar, ficou aqui uma caixinha lá dentro, certo? Porque, mesmo sendo um sólido, um volume, ele trabalha com faces e arestas. Isso aqui prejudica muito quando você vai tentar fazer algum desenho na sua parede ou você vai construir alguma marcenaria e se essa marcenaria estiver atrelada a essa parede, provavelmente vai criar um buraco na sua parede e isso não é nada legal, certo? Supondo aqui que eu fosse criar, por exemplo, uma marcenaria aqui nessa parede. E aí, se por exemplo eu quisesse deletar, ó, essa minha marcenaria, ela também iria tirar aqui um pedaço da minha parede. Enfim, vira uma confusão. Para evitar esse tipo de situação, o que eu indico para os meus alunos? A criação de grupos. Por quê? Os grupos nos ajudam nesse sentido. Cada informação estará no seu devido grupo, ou seja, um elemento, um objeto, uma marcenaria não vai influenciar em outro grupo, a não ser que você insira dentro daquele grupo. Muitas pessoas não gostam de trabalhar com grupos porque dá trabalho e elas têm preguiça, mas eu vou te mostrar que quando você tem paciência e trabalha categoricamente com a criação de grupos, depois isso se torna automático na sua cabeça e você consegue todo e qualquer projeto trabalhar dessa maneira. Então vamos lá. Como eu estava explicando, o SketchUp trabalha com faces. Mas existe uma peculiaridade em relação à seleção. Como assim? Se eu quero, por exemplo, transformar em grupo apenas essa face, eu posso clicar 2 vezes em cima dela, com o botão esquerdo do mouse. Quando você clica 2 vezes em cima de uma face, o SketchUp entende que a seleção foi feita de face e linhas, ou seja, o contorno daquela face, ok? E se eu vier com o botão direito e criar um grupo, olha só que legal, isso aqui é uma face, e isso aqui é outra questão, não tem nada a ver com esse grupo. Se eu deletar esse grupo, olha só, deletou aquela face inteira porque ela está agrupada. Eu vou desassociar ela, vou desagrupar ela, ok? E olha só, eu consigo trabalhar. Mas, para você conseguir, vou voltar aqui.
e criar novamente esse grupo. Clico 2 vezes, selecionou face e linhas, botão direito, criar grupo. Toda vez que você for acessar um grupo, você precisa obrigatoriamente clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse em cima desse grupo. Percebe que tudo ao redor ficou esverdeado, significando que você está habilitado para fazer toda e qualquer edição dentro desse grupo. Não quero mais trabalhar com ele, é só clicar 2 vezes fora, certo? Porém, essa parede eu não quero trabalhar ela em grupo, vou desassociar. Apenas essa face, tá? Porque todas as paredes estarão em um mesmo grupo. Pois bem, quando você quer selecionar apenas faces e linhas, você tem ali, digamos que um grupo como se fosse uma placa. Mas agora eu tenho um volume. Eu tenho altura, profundidade, comprimento. Para você selecionar algo que está em volume e transformá-lo em um grupo, você precisa clicar 3 vezes rapidamente com o botão esquerdo do mouse. Então vamos lá. 1, 2, 3. Seleciona tudo, todas as faces e todas as linhas. Aí sim, você vai vir com o botão direito do mouse em cima de alguma dessas faces e vai escolher a opçãozinha criar grupo. Pronto. Como eu sei que o grupo foi criado? Porque agora as faces, elas parecem que não estão selecionadas, apenas as linhas, certo? Só o contorno fica selecionado e as faces não mais. Depois que você cria um grupo, deve ser automático na sua cabeça vir aqui nos layers e colocar aquela informação no seu devido layer, que agora se chama parede.